E aí, tudo bem com você? Como passou essa semana? Tudo jóia? Dá uma passadinha lá no meu canal, se inscreve lá para não perder nenhuma publicação que eu estou fazendo, ok? Procura por Junior_Prato e se inscreve lá, tá bom? Essas semanas eu deixei de publicar os vídeos que eu sempre faço. Quem me segue sabe. Sabe quando você está com o coração assim vazio? Mas dizem que quando se está assim é o momento em que Deus mais enche você para falar sobre Ele. Talvez isso seja uma grande verdade. Mas eu não quero falar sobre mim. Eu quero saber. E aí, você entrou aqui porque o seu casamento acabou? Ou está acabando? E você se interessou em entrar aqui para saber o que está rolando sobre esse assunto? Tá curioso? O seu casamento acabou? Abra sua Bíblia ou ligue aí a sua Bíblia em Mateus no capítulo 19, no verso 6, e nós vamos ler juntos o que o próprio Jesus diz através de Mateus sobre esse assunto, tá? A Bíblia diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Muita gente casa pensando que o casamento será às mil maravilhas. Muita gente entra numa relação pensando em ser feliz. E não tem nada de errado em ser feliz. Mas quando alguém entra numa relação pensando simplesmente em ser feliz, ela está entrando numa relação completamente falida. Quando as pessoas entram numa relação pensando simplesmente nelas, a maior tendência é que elas queiram que o seu parceiro se transforme ou mude depois de casados. Quanta gente não fala assim: fulano não tem jeito, mas depois que casar, ele ou ela muda. Isso é um erro tremendo, porque as características, as manias das pessoas depois do casamento se potencializam exponencialmente. E aí começam as primeiras desilusões. Esperar do parceiro ou do cônjuge alguma coisa que ele não pode dar. Todo mundo quando casa, no início, tende a aceitar as manias, os defeitos, as características do parceiro por causa de um bem maior. A união, o amor, os filhos, a família e muitos por causa do investimento que fizeram na festa do casamento. Mas depois de um tempo, quando a rotina começa a permear a relação, esta aceitação desaparece na grande maioria. E é aí onde as brigas, as discussões, os desentendimentos se afloram. Cada um com o seu ponto de vista, cada um com o seu lado da moeda, cada um com a sua razão. E a pergunta que fica é: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Hoje em dia o mundo vê esta instituição, o casamento, como uma instituição falida, completamente falida. Existem parceiros que simplesmente optam por se juntarem, morarem juntos, sem uma formalização civil e sem uma formalização diante do mais importante, Deus. E uma outra pergunta fica no ar: como cumprir a palavra de Deus? O que Deus juntou não separe o homem. Como cumprir o que Deus falou? E aí que muita gente não entende a vontade de Deus nisto e diz que a Bíblia está obsoleta e que ela precisa ser atualizada. Eles se perguntam: como no século XXI manter uma união onde os relacionamentos estão cada vez mais descartáveis e os sentimentos cada vez mais líquidos? E para aqueles que não entendem esta expressão, sentimentos líquidos, eu explico. O sentimento líquido representa o momento em que nossas relações não conseguem acompanhar a rapidez com que o mundo evolui. Esse sentimento é como se você colocasse água na sua mão, na palma de sua mão, por entre os dedos, e a água simplesmente desaparecesse num piscar de olhos. Este é o sentimento atual das relações conjugais. Muita gente acredita ter amor pelo parceiro e diz com a boca cheia: quando eu estou com ele ou com ela, é como se um fogo subisse dentro de mim e explodisse no meu peito. Mas, algum tempo depois, é como se um bombeiro apagasse esse fogo e sobrasse somente escombros para contar história. A esse sentimento é dado o nome de paixão, não de amor. A paixão é um sentimento que brota no coração e existem estudos científicos que mostram que a paixão dura em média de 18 a 30 meses, uma média mais ou menos de 2 anos. A paixão
que é um sentimento que vem do coração, é completamente diferente do amor. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Em Jeremias capítulo 17, lá no verso 9 e 10, a Bíblia fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Quando se fala em uma instituição que Deus estabeleceu, no caso aqui o casamento, nós devemos confiar, ou melhor, nós não devemos confiar no nosso coração. Porque ele pode nos enganar e depois de um tempo, aquilo que achávamos que era o amor se resumiu a uma simples paixão. E aí ficamos frustrados, tristes, com um sentimento de perda de tempo, que passamos muitas vezes a ter outro tipo de sentimento pelo nosso ex-parceiro, um sentimento de ódio, ressentimentos aflorados que não conseguimos controlar, principalmente quando existem filhos na relação. Sentimentos estes que vêm do enganoso, aqui ó, do coração. Mas você também deve estar se perguntando: como então cumprir a ordem de Jesus de que o que Deus juntou não separe o homem? Em primeiro lugar, eu achava que esse texto era para os judeus, direcionados para os homens daquela época. Porque naquela época existia uma sociedade machista e patriarcal. E esse tipo de sociedade era predominante. A mulher não tinha quase nenhum valor. E os homens desposavam as suas mulheres como se elas fossem uma peça de roupa que você troca diariamente. Mas depois que eu passei a compreender o que Jesus queria dizer com este texto, eu percebi que a Bíblia nos ensina que o princípio do casamento não deve ser a paixão, mas sim o amor. Se você for em 1 João capítulo 4, no verso 8, você vai ver João explicando o que é o amor. Ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diferente da paixão, o amor não é sentimento, mas uma pessoa. O amor é o próprio Deus, porque Deus é amor. O texto bíblico fala isso. Diferente de sentimento, quando eu amo a Deus, eu passo a escolher aquele ou aquela que Deus escolheu para mim. O amor é uma escolha. O amor não é sentimento. Volto a dizer. E é por isso que eu consigo cumprir aquilo que Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Porque quando eu me caso com alguém, eu escolho ficar ao lado daquela pessoa, independente dos seus defeitos, dos seus erros, de suas manias. E eu quero aqui abrir um parênteses. Presta atenção, eu não estou aqui falando que você deve ficar ao lado de gente que te agride fisicamente ou psicologicamente ou te humilha. Mas num caso normal de uma relação, nós não devemos sentir amor por nosso cônjuge, nós devemos escolher amar o nosso cônjuge. E é por isso que muitos casamentos dão certo uma vida inteira, quando existe escolha. Quando você escolhe amar o seu cônjuge, todas as nossas ações não são pautadas pelo sentimento do coração, mas são pautadas pelas escolhas de Deus para você. E aí eu começo a entender o que Jesus disse quando ele fala para amarmos os nossos inimigos. Como sentir amor por alguém que se odeia? Isso é uma questão de escolha, não de sentimento. Se você escolhe amar, você está sendo movido pura e simplesmente pela vontade de Deus. Se você sente amar, você está sendo movido pura e simplesmente por seu coração enganoso. Satanás tem colocado muitas escamas em nossos olhos, muitas luzes deste mundo, sensações de liberdade, a falsa sensação de que Deus está acabando com uma família para constituir outra. Isso é um absurdo. Escolher diversas opções sem se prender a nada está acabando com essa instituição santa que Deus deu ao homem para a sua felicidade. Eu ainda acredito na instituição do casamento, e você sabe por quê? Porque ela foi criada por Deus no Éden, juntamente com outra instituição sagrada, o dia de descanso que Ele abençoou e santificou. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Quando Ele fez a mulher e terminou toda a criação, Ele disse assim: e viu Deus que tudo era muito bom e tudo era perfeito, exatamente como Deus fez. É o que deve ser.
Lembre-se, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem ou da mulher que cai e não tem quem o levante. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como podem manter-se aquecidos sozinhos? Um homem ou uma mulher podem ser vencidos sozinhos, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E estas 3 dobras é você, o seu cônjuge e Deus. Querem saber o segredo? Mantenham Deus em suas relações e escolham amar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia das nossas relações, essas relações líquidas, essas relações que estão cada dia mais se deteriorando. Que a sua instituição possa ser erguida acima de todas as coisas e que o casamento possa ser mostrado como uma instituição vinda dos altos céus para a nossa felicidade. Por favor, que nós possamos entender isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, que legal que você ficou comigo aqui até esse momento do vídeo. Compartilhe esse vídeo para que muitos casais possam assistir esse vídeo. Tem muita gente precisando ouvir esse tipo de mensagem. Vai lá, entra na tua rede social e compartilha com seus amigos, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus. Na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.